Olá pessoal, meu nome é Leonardo Leite e aqui é o Além da Tecnologia. Eu estou construindo a Maria, uma assistente financeira que vai ajudar famílias e pequenos negócios a se organizarem melhor financeiramente. E no vídeo passado eu falei um pouco sobre o front-end em Flutter que eu estou começando a construir, que está em processo de desenvolvimento ali, para ser uma interface e eu deixar de usar o Notion como visualização dos dados, interface ali para mostrar os gráficos, as informações, interações, e ter uma interface própria para poder ter a experiência que eu planejo ali para a estrutura do sistema, né? Mas eu percebi que eu não falei nada sobre a parte do back-end ainda, como é que está estruturado o back-end, o que eu estou usando, como é que está sendo organizado. E o vídeo de hoje vai ser exatamente sobre isso. Eu vou falar sobre a parte do back-end, que eu estou usando o Fast API, como que eu estou fazendo o fluxo de inicialização do sistema, quais são as camadas que eu estou usando, o que eu estou usando para poder fazer observabilidade, como é que eu estou fazendo a conexão com o banco de dados, e também o módulo ali do agente de AI, a Maria, né, que é responsável por fazer as conexões e ter a conversa ali em linguagem natural com o usuário. Então, bora lá que eu vou mostrar aqui hoje como é que está estruturado esse back-end. Bom, então vamos aqui para a tela, né? Aqui estou com o site da Maria aberto, como sempre. E antes de começar, eu quero dar um contexto sobre o back-end que eu estou usando. Estou fazendo com Python, usando o framework Fast API. Não é bem um framework, mas uma biblioteca. Mas o Fast API é uma biblioteca bem robusta, bem leve para poder fazer a parte de gerenciamento, criação de serviços, microserviços, se for o caso, e ele tem uma altíssima performance. Ele usa a parte do async await, ou seja, é o Python mais moderno, com estruturas assíncronas. Ele tem validação de dados bem robustos usando o PyDentic, tanto ali para poder gerar uma documentação automática no OpenAPI com o Swagger, por exemplo, tanto para poder ter uma boa performance ali comparada a Go, Node, e toda uma estrutura ali do mundo do Python, né? Comparado com outros frameworks que tem como Flask ou Django, ele ainda se sobressai um pouco porque ele é tão robusto quanto o Django, mas é mais leve porque ele não carrega toda a estrutura já pré-montada, monolítica ali que o Django já tem, e também é um pouco mais moderno e um pouco mais rápido que o Flask. Então, que o Flask ele tem um código um pouco mais manual e tal, e o FastAPI já tem uma estrutura já muito bem montada. E assim, nos tópicos que eu vou passar aqui, vamos já começar aqui o site da Maria aberta. Eu vou puxar aqui a parte do código. Estou usando o VS Code atualmente. Até fechar aqui esse código, vou passar ao módulo por módulo aqui dentro, né? Bom, aqui é a estrutura de pastas do projeto. Eu estou usando o Poetry para poder fazer o gerenciamento ali das dependências, do ambiente do Python aqui dentro. O Dockerfile ali, que eu posso até passar no final, para poder mostrar como é que eu estou fazendo o deploy dessa aplicação. E aqui da estrutura de pastas, além do SRC, que é onde tem o código fonte, eu tenho aqui a web, que é onde eu faço o deploy da minha aplicação web. Eu mostrei o repositório do front-end no vídeo anterior. E como que eu faço? Eu faço o build com o Flutter Web, pego o build e jogo aqui dentro. E aqui dentro eu tenho um Dockerfile, que é basicamente uma imagem bem bobinha com o Nginx, e a parte da web aqui com os arquivos do Flutter em si. A parte de testes aqui eu não tenho muitos testes montados, então não tem nada de testes para poder mostrar. Os testes é algo que eu quero evoluir ainda aqui dentro desse projeto, mas como é só eu mexendo, fluxo simples por enquanto, eu não fiz testes ainda, mas até por questões de estudo mesmo, eu ainda vou fazer testes aqui dentro. Aqui o Alembic, que eu estou usando para poder fazer o gerenciamento das versões do banco de dados. Aqui tem todas as migrations que eu rodei, não são muitas. E aqui a parte do Jupyter, que eu tenho usado para fazer algumas coisas bem básicas, testar algumas coisas na API do Notion, fazer a leitura usar alguns agentes ali para poder fazer a manipulação dos dados, então coisas bem básicas também. E beleza, é basicamente isso ali de externo, né? Bom, vamos partir agora para a parte de dentro aqui do app, né? O entry point da aplicação, ele está dentro do módulo app. Eu não coloquei o main dentro só direto na pasta SRC, eu coloquei dentro do módulo aqui. E aqui dentro desse main, eu tenho a estrutura responsável por inicializar o sistema. Aqui ele faz a configuração de time zone, o Sentry para poder pegar alguns logs de erro, que tem sido bem útil quando o pessoal que está testando fala que tem algum problema, eu já consigo pegar ali com o Sentry. A configuração de CORS aqui, inclusive o CORS aqui ele está configurado para aberto para todo mundo, mas em produção não está assim, eu estava fazendo uns testes aqui numa outra VPS que eu uso para poder fazer umas manipulações. E aqui embaixo eu tenho a parte da injeção das dependências iniciais. Na verdade, não é nem injeção das dependências, eu tenho aqui o router e eu tenho aqui a dependência usando o depends, né? O Fast API, ele tem uma função bem útil, que é o depends, que eu passo para ele basicamente uma função inicializadora de uma determinada dependência.
e aí toda vez que ele precisa usar aquela dependência, ele executa essa função e me devolve aquela dependência já montada. Isso é bem útil para eu poder conseguir fazer a gestão disso. Para cada request que chega, ele já ter a estrutura montada ali para poder injetar corretamente dentro do meu controller o application, e o application chama o domínio chama o repository, e o repository usa a parte da instância do banco de dados ali, que é singleton até, inclusive. Eu já chego nessa parte da estrutura do banco de dados, mas é dentro desse main aqui que acontece a inicialização do meu sistema. Eu tenho aqui o LiveSpan, que é basicamente responsável por inicializar a parte do app inicial aqui. Eu tenho aqui só um cache aqui para um estado específico que eu criei. A parte da base de dados aqui, que é uma instância de base de dados bem simples aqui, que eu estou apenas criando a engine, o session maker e disponibilizando ali tanto nessa parte inicial, né, do LiveSpan, para poder criar a primeira instância, quanto os meus repositories. Os meus repositories, eu vou falar deles mais pra frente, mas eles herdam desse base database aqui, porque eles usam o session aqui para poder fazer todas as conexões. Então isso já fica disponível aqui dentro do state do meu próprio app. Aí aqui eu tenho a parte de Ensure Migrations e Seed Database, que são alguns métodos aqui que rodam quando estão em produção. E aí, quando eu preciso fazer alguma modificação básica aqui, ele já cria isso aqui. Inclusive, isso aqui, esse seed aqui, eu vou até remover ele daqui, né? Enquanto ele está rodando num sisteminha fechado, com poucas pessoas testando, ele funciona bem, mas depois o ideal é que eu não deixe esse tipo de coisa aqui aberto dentro do meu código-fonte, né? Aí que tem o LiveSpan também, eu tenho a parte das injeções das dependências. Como eu disse, tem um depends, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho esse Notion Factory aqui. Ele retorna uma dependência ele retorna uma função que retorna a minha dependência já pronta, já montada. Aqui no caso do Notion Factory, ele é o último nível, né? Então ele não depende de nada, mas se eu pegar aqui uma função maior, ó, que, por exemplo, essa daqui, o Create Category Domain. Category Domain, ele depende aqui do repositório. Então ele usa o depends aqui, que puxa uma função que instancia o meu Category Domain. Então ele meio que retorna isso aqui para um nível de application. Se eu vier aqui nesse Create Category Repository, ele está aqui em cima, ele também passa isso aqui. E eu uso o app state para poder passar, por exemplo, a instância do banco de dados ou outras informações que forem úteis ali nessa parte da injeção. Um ponto muito importante aqui é que tá tudo centralizado dentro de um arquivo, porque eu comecei o projeto assim e depois eu não mudei. Tá da minha listinha de coisas ali para poder pegar de débitos técnicos, eu acabar com esse arquivo e colocar essas funções aqui dentro de cada arquivo da classe que tem a instância dela. Então, por exemplo, aqui eu tenho o Category Application dentro da classe dentro do arquivo onde tem a classe Category Application, eu tenho lá no final o retorno desse método aqui. Aliás, o Create Category Application. Que aí eu não preciso de ter um arquivo de injections gigante que vai ter todas as dependências do meu projeto ali dentro. Fica mais simples. Porque no início, né, eu fiz dessa forma porque acaba que, usando as bibliotecas de gestão de dependência mais clássicas, que tem toda uma estrutura mais robusta, eles acabam criando isso aqui. Às vezes é um arquivo até gerado automaticamente e tal, dependendo, né, da estrutura da linguagem, do framework que você está usando. E aí eu me espelhei nisso e fui montando isso aqui. Mas depois eu vi que usar esse depends que o FastAPI disponibiliza pra gente é melhor que às vezes esteja dentro o mais próximo possível da instância da classe, sabe? Evitar criar esses arquivos grandes aqui. Mas enfim, não é um papo para poder falar sobre isso agora, né? Passando mais um overview aqui. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a arquitetura do projeto. Aqui eu estou usando uma arquitetura em camadas bem simples, nada muito complexo, que ela está dividida em 4 camadas. O controller, o application, o domínio e o repository. Eu dividi em 4 camadas porque eu gosto de ter o controller que lida basicamente só com as requests que chegam, valida as requests ali, se bem que o PyDent já valida bastante coisa, mas eu gosto de ter o controller como uma camada meio que à parte, sabe? Ele não centraliza muita coisa nele, ele cuida ali de instanciar o middleware, receber requisição e passar para o nível de aplicação. E aí, na prática, acabam que ficam 3 camadas, o application, o domínio e o repository, porque são ali onde eu vou manipular as informações realmente. O controller, ele é literalmente para poder retornar ali o status code, receber a request e repassar. E aí, no nível de aplicação, ali onde eu faço realmente a manipulação do sistema em si. E assim, acredito que seja melhor, né? Tem pessoas, estruturas, outros projetos que acabam utilizando apenas 3 camadas, mas eu achei que ficou um pouco mais redondo, um pouco mais fácil de gerenciar dessa forma e deixa um pouco mais livre para mim também. Beleza, tem essas 4 camadas.
Em cima do controller tem a camada de middleware, que é basicamente essa pasta aqui, em que eu tenho ali basicamente o meu middleware de autenticação, JWT Auth. É um middleware bem simples ainda, o sistema não está com uma autenticação muito robusta, inclusive isso é um débito técnico que eu vou colocar antes de publicar para todo mundo usar, né, deixar disponível para as pessoas usarem, porque a parte de segurança é um ponto bem crítico e eu dei uma atenção muito básica para isso até agora, não fiz uma estrutura muito robusta não. Tá cumprindo apenas algumas coisas básicas ali. Token JWT com alguma coisa ali do HTTP ali no front-end, com a parte de cookies, poder enviar as informações, mas eu tenho que realmente dar uma atenção melhor para isso. E além dessas 4 camadas, tem um ponto também que é a parte de external. A parte de external aqui, ela serve para poder conectar a APIs externas. E aqui eu chamei de external, mas poderia ser services também. Acho que é mais comum ser services, inclusive. Eu chamei de external em algum momento ali que eu criei essa pasta e não mudei depois. Mas é basicamente o lugar onde eu estou centralizando as conexões externas. Então eu tenho o Notion, que desde o início do projeto é a base ali, onde eu estou salvando as informações, fazendo a leitura dos dados. E ali onde eu acesso a página do usuário, busco as informações, deixo isso disponível inclusive para IA. O Plug, que é a conexão com o Open Finance, em que eu já até fiz vídeo no canal sobre os testes que eu fiz com isso aqui. Eu tenho uma conexão montada aqui, porém não estou usando em produção, porque primeiro eu não tenho a parte de webhooks configurado, eu tenho que fazer essa configuração de webhooks ainda, e segundo que para todos os usuários não é viável, porque eu teria que pagar o plano da Plug para isso. Para os testes pessoais, com a minha conta, eu estou usando o meu Plug, que é acho que se chama assim, é o serviço que a Plug disponibiliza para poder deixar deixar os dados do próprio usuário disponível para eles mesmos. Então eu consigo usar minha chave de API para acessar os meus dados, mas eu não consigo usar isso dentro de uma aplicação para outras pessoas conectarem. Achei bem interessante, tipo, para pessoas mesmo conseguirem ver as informações ali e tal, ver o que está disponível ou não, mas em nível de aplicação eu realmente teria que usar a API. Então acabou que eu não evolui muito esse módulo aqui não, porque não seria tão útil em nível de projeto assim. E a conexão com o WhatsApp, que é basicamente eu estou usando o Evolution API para poder fazer o envio das mensagens. E aqui eu tenho o Service, que é o de produção, esse aqui, que tem todos os métodos, com algumas manipulações ali. E eu tenho o Message Service aqui, que é no ambiente de dev, só para poder enviar a mensagem ali no ambiente de desenvolvimento, né? Quando eu estou testando ele via Postman ou local, eu não quero ficar enviando via WhatsApp, até porque eu teria que configurar o WhatsApp, conectar uma instância aqui e tal, e aqui eu só faço log no console e tá tudo certo. Bom, em relação à parte de arquitetura, é bem simples mesmo, então é meio que isso. O database aqui, como disse, eu tenho esse base database, que ele faz a parte da inicialização do sistema, e se eu for na parte de repositório aqui, todos os repositories, por exemplo, esse account repository, ele herda do base repository, onde ele acessa o session para poder fazer a criação ele aqui, esse base repository, que usa o base database, que tem o session aqui, né? Até confundi aqui da explicação, mas a base database é onde eu uso para poder criar a primeira instância, que fica disponível para a aplicação toda. O base repository é o que eu estou usando ali de base para poder usar em cada um dos meus repositórios e passar isso ali, de ter um standard para todo mundo acessar. Esse base repository aqui está bem básico, ele tem basicamente esse apply pagination aqui, mas eu pretendo adicionar outros métodos ali para poder facilitar, porque deixar algumas coisas prontas no repository facilita bastante. Aí beleza, em relação à arquitetura é isso. Em relação ao acesso a banco de dados, já comecei a falar aqui desse base database, mas um ponto importante é que eu estou usando o SQL Alchemy para poder fazer as conexões. Então, se você reparar, aqui na parte do repository eu tenho essa parte aqui, né, que é o repository em si, com alguns métodos, mas eu tenho aqui do lado os DB Models. Eu estou no account, né, então vou mostrar um account aqui, que é basicamente os meus módulos para poder acessar as tabelas. E aqui, fazendo uma pequena comparação com o DDD, que é o Domain Driven Design, que é o livro que está até aqui do lado. Muito bom esse livro, inclusive, acho que eu vou até gravar um vídeo sobre ele. Eu diria que esse meu sistema ele foi montado antes de eu ler esse livro, né, a maior parte dele, então não seguiu tudo certinho, mas eu diria que esse aqui ele está usando mais a lógica de Active Record, em que eu tenho os modelos sendo basicamente o mapeamento das tabelas de banco de dados, e eu uso essas tabelas aqui, mas também seguindo um pouco da lógica de aggregates, porque eu não estou fazendo script de transação em que eu atualizo o valor da conta, por exemplo, a cada transação que acontece. Eu estou basicamente lendo todas as transações que foram inseridas e calculando o saldo toda vez que é necessário. Alguns pontos importantes sobre isso.
eu ainda vou colocar uma camada de cache em cima disso, porque a partir do tempo essas buscas, esses cálculos podem ficar bem pesados, então é legal colocar um Redis ali na frente pra gente poder fazer um cache desse resultado. Ou outra estratégia possível também, que talvez eu adote, é criar snapshots a partir de um certo tempo. Então, a cada 3 meses, por exemplo, você ter um valor fixo do saldo da conta ali, e dali para frente, aí sim eu faço o somatório das transações que aconteceram a partir daquele timestamp. É uma abordagem também. Enfim, não está implementado ainda. No momento, realmente, toda vez que eu quero ler o saldo da conta, eu faço a somatório das transações que existem, mas já está em mente assim, estratégias para poder otimizar isso e tornar um pouco melhor. Mas voltando aqui na parte da SQL Alchemy, né, os modelos, aqui basicamente o mapeamento, passo a tabela aqui e utilizo eles. Esses modelos eles são anêmicos, eu não passo nenhuma outra informação aqui dentro. E aí tem um ponto importante sobre o uso do SQL Alchemy aqui. Eu estou usando ele de uma forma bem simples. Eu não estou usando todos os recursos do SQL Alchemy, porque se eu for utilizar todos os recursos aqui dentro desse modelo, eu ia colocar jeitos de fazer essa parte de leitura do saldo, por exemplo, aqui dentro, porque seria uma função dentro aqui configurada para poder ler essas transações ligadas a uma conta e fazer o somatório e já me devolver o saldo, por exemplo. E eu faço isso dentro do repository por meio dos métodos que acessam o banco de dados e fazem esse somatório para mim. Então o SQL Alchemy aqui, eu estou usando ele basicamente como um query builder. Se a gente voltar aqui no repository, a gente pode ver que eu estou montando cada uma das queries aqui dentro do meu repository para poder fazer as manipulações. Aqui na parte de contas, basicamente umas queries bem simples, mas é basicamente dessa forma que eu estou usando. Eu não me aprofundei muito no SQL Alchemy, é uma biblioteca muito estruturada, muito completa, mas o meu objetivo não é realmente me aprofundar em SQL Alchemy. Eu quero me aprofundar meus conceitos mais também na parte de banco de dados, então por isso que eu escolhi não entrar a fundo dentro da biblioteca em si, mas sim usar ela como um query builder para poder ter a sintaxe do Python aqui para poder montar as estruturas, né? Com o array aqui. Se bem que aqui as estruturas estão bem simples, né? As queries. Depois eu posso até ver aqui umas um pouco mais complexas, que não é o caso aqui também. Mas é basicamente isso. Se esse projeto, vamos supor, crescer realmente, virar uma estrutura maior e for, aí realmente eu posso sentar para poder estudar e evoluir meus conhecimentos sobre o SQL Alchemy e montar uma estrutura realmente mais robusta aqui, usando todos os recursos e otimizando adequadamente aqui dentro. Mas no momento ele simplesmente lê o modelo, retorna e eu faço essas manipulações lá dentro. E um ponto sobre isso também, já evoluindo agora nessa parte dos modelos, é que eu estou usando DTOs para poder fazer algumas manipulações específicas. Porque eu tenho os modelos que são reflexos diretos do banco de dados, e eu tenho os modelos que eu retorno para o front-end, eu tenho os aggregates aqui, que são dados ali, que eu vou mostrar, por exemplo, aqui o aggregate do dashboard, por exemplo. Esses dados aqui, eles não existem no banco de dados diretamente, salvos em uma tabela, com colunas e tal. Eu tenho aqui um dashboard que ele tem um período de gestão, ele tem um início e fim, ele tem um total de entradas, saídas, total que foi planejado. Isso aqui é um agregado de todos os dados que eu tenho salvo no banco de dados relacionados a um período de gestão. Então, eu crio um DTO para poder fazer essa manipulação e retorno isso para o front-end. E esse DTO, ele é baseado no base model do PyDentic. E aí que tem uma diferença técnica importante. O SQL Alchemy, ele tem a estrutura de modelos dele, e o PyDentic ele tem uma outra estrutura de modelos. E a estrutura de modelos do PyDentic ela é compatível com o Swagger, poder criar a parte do OpenAPI ali e tal. Então todos os modelos que eu retorno para o front-end são DTOs que estão organizados aqui dentro dessa pasta models. E a parte do SQL Alchemy mesmo, os modelos de SQL Alchemy ficam basicamente até o nível até a camada de domínio ali, para poder fazer algumas manipulações de estruturas, transformar nesses DTOs e passar para o nível de aplicação e disponibilizar entre as minhas estruturas aqui do sistema e retornar para o front-end, enfim, fazer todas as manipulações que forem necessárias. Bom, e o último ponto que eu quero passar aqui, em relação à estrutura do meu back-end, vou até fechar tudo aqui, é o módulo que cuida do agente de AI, que é o principal módulo, é onde nasceu o sistema inteiro. Quando eu comecei esse projeto, ele era apenas essa estrutura aqui. Lógico que não era exatamente essa estrutura. Isso aqui é um módulo que ele evoluiu bastante ao longo do tempo. Ele tem sido mexido bastante. E essa forma como ele está hoje, né? Graph, Memory, Tools e essas classes aqui, esses arquivos Python aqui, é a estrutura que está hoje. Pode ser que daqui a uma semana já não esteja mais assim, se eu parar para poder mexer de novo. Porque essa parte de construção de agentes é muito nova.
é algo que toda vez que eu aprendo uma coisa nova, eu acabo mexendo em alguma coisa aqui e muda um pouco essa estrutura. Mas vou dar um breve review de como que tá hoje, né? O grafo aqui são a pasta onde eu tenho os meus grafos. Então eu tenho aqui o Maria Graph, que é o grafo principal ali, que faz a estrutura, e tem o Transactions Agent Graph, que é um grafo específico para o agente que cuida da estrutura de transações. Ponto importante aqui, eu só tenho esses dois grafos, porque o grafo ativo mesmo é esse aqui, Maria Graph. O grafo de transações ele não está ativo ainda, ele está apenas em testes, ele não é um... Tanto que o prompt aqui está hard-coded aqui, não está nem dentro dos prompts e tal, não está funcionando ainda, o que está em produção é o Maria Graph. E a ideia é que ele evolua assim para uma estrutura multi-agente um pouco melhor. Eu comecei a estruturar isso aqui, eu comecei criando o Transaction Agents, ele funcionou bem, mas depois eu comecei a focar na criação da interface. Então eu não dei muito mais atenção para a criação do multi-agente, então isso aqui tem uma branch parada, que tem algum código evoluído, e na main, que é o que eu estou agora, esse código está comentado aqui para poder manter funcionando apenas o grafo principal. Aqui a parte de memory é basicamente o Checkpoint Manager, que eu faço a conexão com o Postgres, e as tools que eu tenho aqui dentro do meu sistema. Basicamente, por essas tools aqui que me permite criar a estrutura de conexão com os dados. Então aqui ele está conectado com o Notion por enquanto, não virei ainda para usar a estrutura nova. Mas basicamente aqui quando eu tenho a Synchrony Invoke, né, o invoke aqui, que eu pego os dados, os parâmetros que a IA passa, acesso os dados aqui dentro e acesso o meu Notion Tool, que é o método create, como é que poder criar um income, por exemplo. E aqui eu tenho a tool que retorna aqui. Esse Notion Tool aqui, ele tá dentro daquela parte do externo, né? Dentro do Notion aqui, ele tem um Notion Tool aqui dentro, numa dessas pastas ali. E aí ele é injetado aqui dentro da minha tool para poder executar essas funções. E basicamente essa é a estrutura aqui, né? E aqui dentro o que eu disponibilizo para ser acessado pelos outros módulos, pelo módulo de application, por exemplo, é esse Maria Interaction aqui, onde ele é responsável por receber a mensagem do usuário, pegar a thread, aliás, a gente já recebe a thread aqui, pegar a thread, fazer a chamada, ver aqui a parte de testes, interrupt e tal, que não está funcionando ainda, porque isso aqui faz parte da estrutura de multi-agente que eu estou montando, e retornar, né? E aqui a estrutura de prompts, que é basicamente um arquivo Python com um monte de string com os prompts que eu estou usando dentro do sistema. E basicamente são esses os pontos que eu queria passar. Falar um pouco sobre as configurações básicas do projeto, a arquitetura em camadas aqui dentro dele, o Midori, passar pela parte do SQL Alchemy, que é o que eu falei ali, que eu estou usando o SQL Alchemy da forma mais simples, e também passar pelo módulo do agente AI, que é a Maria. O último ponto que vale a pena destacar aqui é a parte do deploy. Eu tenho aqui um Dockerfile, que é responsável pela criação do meu back-end. Tem um Docker Compose aqui, que cria toda a estrutura dos meus containers, né? Aí eu estou usando o Traffic aqui para poder fazer a criação do SSL, né? Colocar ali o HTTPS. E aqui eu tenho o front-end, aqui eu vou ter o back-end, que é a API, aqui eu tenho o Evolution API, que é a parte da conexão com o WhatsApp, e aqui eu tenho a parte do database. Vou até verificar aqui se não tem nenhuma informação a mais que eu não deveria estar passando aqui dentro, né, antes de publicar, mas acho que está tudo certo. E aqui dentro da web eu já mostrei, né, que tem o Dockerfile aqui dentro, que é extremamente simples, apenas para poder servir o front-end ali sem preocupação. E assim, eu sei que essa parte do Dockerfile, Docker Compose ali, ele tá bem básico, eu tenho que evoluir ele ainda para poder deixar redondinho. Não sei se eu vou usar o Docker Compose quando eu for abrir pro pessoal, né, deixar em produção mesmo, talvez eu usar alguma coisa mais redonda. No meu trabalho eu utilizo o Kubernetes, então eu tenho uma certa experiência com Kubernetes, apesar de não mexer muito com DevOps. Talvez eu tente usar aqui e ver como é que fica, para poder ter uma estrutura mais robusta, né? Se não pode cair, reiniciar, eu conseguir reiniciar o sistema, fazer deploy dele sem ter muito downtime. Enfim, tem várias coisas ainda que eu posso melhorar dentro do projeto, tem muita coisa que eu estou estudando. E está sendo muito interessante não só pelo quesito de desenvolvimento e resolver um problema que eu utilizo, mas também para eu poder estudar. Eu estou usando esse projeto muito para poder pegar alguns conceitos, tem várias coisas que eu quero colocar aqui ainda. Um ponto, por exemplo, que eu quero colocar assim que possível é a parte de execução de jobs assíncronos, colocar o Celery aqui dentro desse projeto e disparar algumas funções assíncronas, principalmente quando eu começar a receber os webhooks da plug, porque quando esses webhooks da plug, ideal é que eles cheguem dentro do projeto, eu dispare um job para poder fazer o processamento deles, eu retorne para a plug falando que deu tudo certo e o job assíncrono ele executa ali quando ele tiver que executar, tomando o tempo dele, fazendo todas as manipulações que eu achar que tem que ser feitas ali.
Mesma coisa para a parte de rodar IA. A IA hoje ela está rodando de maneira completamente síncrona. Então eu mando uma request, aliás, o Evolution API recebe uma mensagem, passa para minha API, eu executo todo o processo ali com a API do ChatGPT ou do Gemini, enfim, que eu estou usando LangGraph, né? Então eu altero isso fácil. Executa todo esse processo de maneira síncrona até retornar para o Evolution API falando que deu ok. E o ideal não é isso, o ideal é que ele receba do Evolution API, fale que deu tudo certo, recebi aqui a sua estrutura, põe o job para poder executar, poder fazer esse processamento, e essa parte do processamento da AI que é responsável para enviar os dados de resposta no WhatsApp ali para o usuário. Bom, e é isso, basicamente. Tem muita coisa que eu quero evoluir nesse projeto ainda. Esse aqui é uma estrutura básica. No futuro eu posso montar um vídeo falando como que tá a estrutura mais para frente. Mas é basicamente isso. Agradeço muito por você assistir até aqui. Ficou um vídeo longo, mais do que eu esperava. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de melhoria, deixa aqui embaixo, por favor. Vai ser bem interessante ter interação ali. Se alguém tiver um conhecimento mais aprofundado ali, quiser dar umas dicas, vai ser super bem-vindo, viu? Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau.